Bom, e como a nossa saúde é afetada com essas mudanças repentinas no tempo, hein? Nós vimos aí na reportagem do Leandro Mello como as pessoas já andam sofrendo com essas oscilações. Essa gangorra na temperatura, segundo os especialistas, pode aumentar os casos de gripes e resfriados. A gente está vendo aí o Rio de Janeiro enfrentar uma epidemia de gripe totalmente fora de uma época comum, que seria aí o inverno. Bom, para a gente entender como o clima pode influenciar essa e outras doenças e também situações como essas que a gente está vendo aí no Rio de Janeiro. Ao vivo, vou conversar com o pneumologista Diego Ramos. Doutor, como o nosso corpo sente essas mudanças, então, bruscas na temperatura e o tempo instável? Eu aqui, ó, já fico com uma garrafinha na mão, porque eu faço parte do grupo das ites, né? Então, minha garganta, meu nariz já começa a ficar mais sensível. Boa tarde, bem-vindo. Oi, boa tarde, Carolina, obrigado. Com essa oscilação da temperatura, que tem sido constante, a gente acaba tendo exacerbação de doenças prévias. Então, por exemplo, quem já tem as famosas ites, bronquite, rinite, a gente acaba com mais sintomas, e mesmo as pessoas que não têm doença respiratória prévia, acabam tendo aquele desconforto na via aérea, aquela sensação de ar seco na garganta. Então, toda a população fica predisposta a começar com sintomas respiratórios, tá? E, doutor, por que então os casos de gripes e também resfriados acabam se tornando muito comum quando o tempo fica oscilando muito, né? Nesse calorão, manhãs e madrugadas mais geladas. Como que o corpo entende, né, que acaba se abrindo, se predispondo a um resfriado, por exemplo? Toda vez que nós temos assim uma oscilação importante de temperatura, seja lá seus 10 graus ou acima, nossa defesa da via respiratória acaba ficando mais fragilizada. E aí tem uma predisposição a adquirir vírus respiratórios que estão para ir na comunidade. Nós passamos também uma época de isolamento social por causa da Covid. Agora, com a liberação maior das medidas, também esses vírus começam a circular de uma forma mais intensa. Então tem dois fatores aí que fazem com que aumente a incidência. E aí, doutor, até problemas mais graves, como, por exemplo, uma pneumonia, pode acontecer quando existe essa instabilidade no clima? A instabilidade no clima, ela vai abrir a porta, né, para vir, geralmente, infecções virais das vias respiratórias. Só que quando você começa com uma infecção respiratória, ela pode, sim, evoluir de uma forma mais grave. Seja uma pessoa que já tem o sistema imunológico mais fragilizado ou tem outras doenças, então você pode evoluir com infecções mais graves, como pneumonia, por exemplo. Então, é, sim, uma possibilidade. E aí, pô, a gente está vivendo esse momento atípico também do clima, né? A gente já vem comentando em vários sentidos o que vem mudando, né? A gente fala que hoje a gente não tem mais estação direito, né, doutor? Hoje está tudo meio que misturado. Tem algum público que acaba sendo mais frágil a essas intercorrências, né? A sentir os efeitos dessas variações? Sim, geralmente as crianças, os extremos de idade, as crianças e os idosos, então, sentem mais essa questão de mudança climática e são acometidos, em geral, de doença respiratória de uma forma um pouco mais intensa, né? Então, esse público é que acaba sofrendo mais. E as pessoas que já têm doenças respiratórias, tipo asma, bronquite, DPOC, que também costumam ter sintomas maiores. E aí, doutor, a gente fala dos cuidados, né? Que é sempre importante a gente alertar o pessoal de casa. Aderir a alguns hábitos na rotina é fundamental, né? Ter algum hábito específico. Eu falei, por exemplo, assim, dias muito assim, eu trago uma garrafinha, assim, para o estúdio, porque eu fico abaixo de ar-condicionado, falando bastante com o pessoal de casa, ou seja, sofro com as minhas ites, ou seja, além de hidratar bastante, o que mais que é importante colocar na nossa rotina? Então, além da hidratação, tomar cuidado com os extremos dentro dos ambientes, por exemplo, ligar o ar-condicionado muito diferente da temperatura externa. Então, aquele dia que está mais de 30 graus lá fora, deixar o ar-condicionado a 18 graus, por exemplo. Se você tem doença respiratória prévia, manter seu tratamento em dia, então usar as medicações indicadas, não deixar a doença sem tratamento, manter uma alimentação saudável, se possível, em ambientes que caiba você umidificar o ambiente,
Você pode usar um umidificador, tomando cuidado para não usar, por exemplo, produtos químicos ou, às vezes, aromas, que isso também pode prejudicar a via respiratória. Então, tem alguns cuidados que vão ajudar a prevenir aí esses sintomas respiratórios em geral. Doutora, a gente viu aí, eu cheguei a comentar também, que o Rio de Janeiro está enfrentando uma epidemia de gripe, né, influenza, num período que não é muito comum. O doutor chegou a comentar que nós estávamos num isolamento diferente ano passado. Além do isolamento, o uso da máscara, que estava maior também, ela chega a ajudar até com essas instabilidades a evitar esses outros vírus, assim, ou atrapalha? Então, o uso da máscara, ele vai ajudar a prevenir essa transmissão de outros vírus, né? Essas medidas usadas para o Covid, elas também têm efeito para outros vírus respiratórios, seja o resfriado, a influenza, os demais vírus. Então, tanto a máscara quanto a higiene das mãos, o uso de álcool gel, também vai ajudar nessa prevenção. Realmente, o Rio de Janeiro está agora num período de epidemia, em São Paulo tem aumentado os casos também de influenza, então é importante tomar esses cuidados. A máscara entra como cuidado fundamental, mas também o cuidado com as mãos. Doutor, para a gente finalizar, estamos vivendo ainda também em pandemia, um novo vírus que vai aí dando cada vez mais variantes, preocupando a gente. E os sintomas acabam sendo muito parecidos, né? Quando ataca a alergia, quando o tempo seco, né? A gripe, o resfriado. Vamos tentar, né, na medida do possível, falar para o pessoal de casa qual que é aquele sintoma ou os sintomas que a gente pode conseguir tranquilizar e falar, olha, por causa do tempo, é uma rinite. Vamos tentar fazer essa diferenciação para o pessoal e o momento que tem que se buscar o posto de saúde. Sim, acho que os sintomas que são mais brandos, do tipo sensação de garganta seca, aquela sensação de pigarro, às vezes um pouquinho de coriza, isso são sintomas que podem acontecer com a mudança do tempo. Já quando você tem uma tosse que dura pelo menos ali mais de 48 horas, começa a fazer febre, temperatura ali acima de 37,8. Se tiver, então, os sintomas de alarme, que seriam dor torácica, falta de ar, aí você já precisa procurar o serviço de saúde. Então, aqueles sintomas mais brandos vêm pela mudança de tempo. Aquela mais irritação na garganta. Começou com sintomas que duram mais de 48 horas, ou febre, dor torácica, aí precisa ir para o hospital, precisa procurar atendimento. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela participação. Hoje em dia a gente tem cada vez mais ficar atento, né, com o que o nosso corpo está falando pra gente. Obrigada, ótima semana. Obrigado, boa semana. Tchau.